A noite do dia 4 de novembro e a madrugada do dia 5 deixaram marcas irreparáveis nos parentes das vítimas. Mano, o clima tava muito tenso. Tipo assim, como eu cresci aqui no bairro da Terra Firme, hoje em dia o bairro da Terra Firme já é um bairro muito bom de se morar, questão de violência e tal. Mas já foi um bairro muito perigoso. Então, querendo ou não, eu sempre fui acostumado com a violência. Tipo, a gente sair de casa e ver as coisas acontecendo. Tipo, mas nessa época foi algo muito assustador, porque ficou muito tenso. Eu lembro como se fosse hoje, mano. O dia que aconteceu, eu trabalhava no Shopping Boulevard. Trabalhava de auxiliar de loja lá. E, tipo, todo dia eu saía pra trampar, né? E eu retornava pra casa. E aí, tipo, começou a ter boato na internet, no celular, né? Notícia que tava perigoso, que não era pra vir pra cá, pro bairro e tal. Tava muito perigoso. Mas mesmo assim, eu não acreditei muito e vim pra casa. Quando eu cheguei aqui, os caras estavam invadindo pra ir da ligação. Um monte de carro. Os caras encapuzados, armados. E por pouco, questão de minutos, acho que não aconteceu uma fatalidade comigo, que eu entrei em casa e os caras vieram daqui da ligação, tudo armado, apontando arma, fuzil, até fuzil os caras tinham, apontando pros moradores aí para entrar para casa e tal. Graças a Deus aqui na rua não aconteceu nada de grave com nenhum morador, mas lá para cima os caras pegaram, mataram um monte de gente. A gente pode notar através desse caso que a segurança pública ela é ineficiente no estado do Pará. Quando a gente percebe que integrantes da segurança pública, policiais militares, policiais civis, até mesmo integrantes do corpo de bombeiro, guardas municipais, eram integrantes de um grupo paramilitar, de uma milícia. Então a gente vê que pessoas que eram para compor a segurança pública, né, e fazer a segurança nas periferias, nos bairros, ele trazia o amedrontamento e não levava paz, mas sim a estabilidade da segurança pública. É uma forma discreta, como foi mencionado, é uma forma, ela é minutária, por conta que existe uma hegemonia, né, de uma facção local na capital paraense, porém ainda existe um grupo paramilitar presente em alguns bairros, só que ela existe atividade por encomenda. Então, quando algum grupo que está devendo uma quantidade de dinheiro ou entorpecente ou alguma outra atividade, esse grupo miliciano ela vai e faz uma execução de alguma quantidade de pessoas, números não muito altos para não chamar a atenção e também porque esse grupo ainda ele não é tão forte como há 5, 7 a 10 anos atrás. Mas esses casos ainda é persistentes em alguns locais. Mas ainda as ações policiais, operacionais, elas ainda são fortes, bastante violentas e truculentas, que ainda ocorre um número de 3, 4, 5 vítimas em uma operação policial. Ou quando é um caso bastante chamativo, com muita violência, ainda acontece. Quando eu acordo, 2 horas da manhã, me chamando que o Márcio tinha levado um tiro. Aí eu falei, um tiro, ele foi assaltado. Porque ele andava com relógio, ele andava com celular, tablet, o celular da empresa. Falei, com assaltado. E um tiro, na minha cabeça, não vai matar, né? Aí a gente sai de um território para ir para o outro, daqui onde a gente mora, para ir para o outro, né? E a gente chega lá, o Márcio não tá mais. O corpo do Márcio não tá mais, a gente tinha levado. Sendo que a gente sabe que quem é morador da periferia sabe que quando o jovem é baleado pelo sistema, ele planta ali, ele grela no meio da rua, até que chegue o socorro, né? E assim, até eu chegar no Tapanã, eu não sabia de nada, eu não sabia o que tinha acontecido, nada, né? E aí a gente ficou, assim, extremamente perturbada, e eu olhava minha tia pro meu tio jogado na cama, e eu falei, não, isso não vai ficar assim. Aí já foram na delegacia? Não, aí eu fui na delegacia. Aí eu cheguei lá, a delegacia estava... Aliás, todas as delegacias estavam desativadas. Nenhuma estava registrando boletim de ocorrências.
Foi muito difícil ver meu filho dentro daquele saco, dentro daquela caixa plástica. Mas ao mesmo tempo que foi difícil, de dor, foi de tudo raiva, sabe? Pra querer entender. E aí o Márcio era um menino, tipo, morador da periferia, seguidor de aparelhagem. Ele tinha um grupo que tinha 500 jovens. E aí tu vê aquele monte de jovens, na hora do sepultamento dele. Todo mundo ali sem entender o que tinha acontecido. O caso do Márcio foi arquivado por falta de autoria. E quando o caso do Márcio é arquivado por falta de autoria, eu disse assim, eu não quero mais trabalhar em casa de fome. Eu vou estudar. Eu tinha uma sede de conhecimento para entender o que acontecia na nossa periferia. E quando a gente, ao longo desses 2 anos e 9 meses, a gente consegue que o Estado nos dê direito de resposta, né, para falar dos nossos filhos, e que também eles montaram uma coletiva para esclarecer para a sociedade que tinha braço que Estado, de fato, né? Aí eles estaram a CPI, investigam o que já não era mais nem que investigavam, o que eles já sabiam. E o Márcio deixa um legado dos megas camaradas, que eram os seguidores de aparelhagem. E aí, quando ele deixa o nome e estava conhecido dentro e fora do estado do Pará, eu disse, a gente vai transformar esse nome em uma entidade. Que aí eu já estava 2 anos e meio terminando já meus estudos, né, com bastante formação. A escola, na verdade, nem me supria. Eu só tinha que cumprir data, porque o que eu estava aprendendo era fora da escola, né? Mas dentro da minha própria escola eu consegui militar também, entendeu? Através da luta, conscientizar. Hoje eu tenho mães que são assim, tipo, me agradecem, entendeu? Porque era meninas que iam para a escola extremamente drogado. Aí eu lá, com 47 anos, no meio de adolescente de 18, 19, ia fazendo EJA, né? E aí eu brigava com eles, tudo, sabe? E consegui, basicamente, trabalhar a conscientização e a formação. Porque precisa se trazer informação com qualificação. Não adianta tu só falar na formação, precisa qualificar. Porque é impressionante, mas a periferia, ela move o mundo. A gente tem uma força. Porque a dor é muito grande. Em 2014, eu consegui juntar 10 mães. Hoje nós somos 2 mil. A gente perdeu todas elas para dor. Entendeu? Então, assim, o Instituto Marcinho, ele chega e é uma referência. Hoje a gente trabalha legalmente. A gente já tem o Instituto de Utilidade Pública do Estado, né? A gente conseguiu. Hoje a gente trabalha legalmente. Com formações educativas com leitura para as crianças, formações para os jovens e conscientização política dessas mulheres, dessas mães. Que é muito importante entender a política para poder entender a política social que não chega do seu território. E hoje o Instituto Marcinho consegue trazer essa criança para o mundo dela, quer ser criança, quer brincar, né? Não, sabe, uma criança que cresce já com aquela revolta de ter visto o que aconteceu com o pai, o que aconteceu com seu irmão. Então hoje a gente não tem só mães, Marcinho, nós temos irmã de vítimas, os teninhos, e o nosso trabalho é esse. Basicamente, é trabalhar a conscientização. Não tem isso tudo, é hoje. E eu te digo hoje pela minha experiência, porque eu falo com meu filho 4 da tarde, e no outro dia que eu esperava falar com ele, não existiu. E isso a gente vê hoje, e a gente reflete esse hoje, tanto aqui na capital, Belém, né, como fora, né, como aconteceu em Rio de Janeiro. Além de matar as pessoas que supostamente teriam envolvimento no crime, mataram crianças, mataram pessoas. Então, onde está o futuro? Se mata a criança. E a gente fala, como eu volto a te falar, como é que a gente vê um futuro se a criança é o futuro e essa criança está sendo exterminada? Está sendo exterminada por não ter educação, está sendo exterminada por não ter saúde, não ter direito, não ter moradia. Qual é o futuro dessa criança? Preconceito, infelizmente, pra gente que vem da periferia, é muito mais difícil da gente acessar as coisas e tipo, a gente ser visto com outros olhos. Meu filho foi morto e foi roubado.
E a própria polícia que protegeu quem matou, a própria polícia roubou. Precisa ter um letramento racial nesses batalhões operacionais que realizam esse patrulhamento, principalmente a Polícia Militar, né? Que ela faz um trabalho de patrulhamento, está diariamente nesse trabalho de campo, nessas periferias, visitando esses locais, entrando em ação. Porque não adianta a mãe chegar, o filho não ter feito o dever de casa, ter ido ficar na rua e a mãe pegar dar um monte de porrada. Só revolta. A gente tem que correr 3 vezes mais pra gente conquistar as coisas, pra gente ser visto como uma pessoa de bem do que alguém que tem mais privilégio, tá ligado? Mas se for numa questão de 100% pra melhorar, ainda tá muito atrasado, mano. O pessoal tem que botar na cabeça que polícia não é pra matar ninguém, polícia é pra dar segurança. O pessoal que entra na polícia agora, novato, tô pensando que eles entram na polícia é pra matar, não é isso. Polícia é segurança. A vida quem pode tirar é só aquele lá de cima.